vende as coisas por meio de ideias, por meio de experiências. E eu pensei, peraí, essa ideia não é minha. Eu acho que essa ideia de gostar e de querer comprar na natureza de Deus. E eu comecei a orar sobre isso e perguntar pra Deus. E aí eu comecei a jejuar, como eu falei no post, comecei a orar mais de madrugada. Comecei a orar de madrugada especificamente porque eu queria entender, eu queria ter clareza, discernimento, porque ia ser uma mudança drástica, envolvia muita coisa e eu queria entender que tipo de imóvel, porque a gente, numa realidade com 3 filhos pequenos, sozinhos no Canadá, não tinha condição da gente administrar uma fazenda como eu me via nos nossos sonhos. E nos nossos sonhos, as nossas crianças eram maiores quando eu vi essas cenas de fazenda, né? Dos sonhos que eu falei que Deus já me deu sobre o nosso futuro. Então eu queria entender se o momento de ir pra fazenda era agora, se isso era uma coisa do Espírito Santo ou era uma ideia maluca minha, porque se fosse uma ideia maluca minha, eu não ia. Eu ia ficar onde eu tô, porque pra mim tá ótimo. Eu tenho loja de artes na minha cidade, eu tenho museu de arte, eu tenho uma estufa tropical 5 minutos a pé, 3 minutos da minha casa, eu tenho um parque maravilhoso, aqui 3 minutos da minha casa, pra gente caminhar, passear, brincar, fazer o que a gente quiser. A nossa cidade tem 50 cachoeiras, então assim, a natureza aqui exuberante. Não tinha assim por que mudar, porque a nossa casa também é uma casa ótima, espaçosa, tá excelente, assim, humanamente não tinha razões assim, pra que mudar, pra que fazer isso, sabe? Nesse momento da vida em que as crianças demandam muito a gente encarar manutenção de propriedade rural e tal, né? Parecia muito loucura. Então eu orei muito. E aí eu comecei a falar pro Herbert, amor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, e o Espírito Santo tem me falado que é da vontade dele, esse é um plano dele, na verdade, pra nossa vida. E quando eu orava, o Espírito Santo colocava na minha mente, procura na região de Muskoka, procura na região de Huntsville, os imóveis, né? E foi onde eu comecei a procurar. Só que é uma região muito valorizada e o preço que a gente poderia pagar nos imóveis naquela região, a gente só ia encontrar imóvel que ou ele estava em uma localização que só conseguia chegar por água, que são imóveis maravilhosos, mas não tem condição, são imóveis construídos em rocha, não tem internet, não tem acesso a mercado, não tem nada, não ia conseguir, não ia dar certo. Ou então imóveis que estavam mais próximos de cidade, mas que precisava reconstruir praticamente, demolir inteiro e reconstruir. E também estaria completamente fora do nosso orçamento. E também fora das nossas possibilidades psicológicas, né? Por favor, morar com uma casa sendo demolida, como que ia ser isso? Não tinha como. Então eu me desanimei bastante e a gente começou a ver no nosso estado, o estado do Ontário, nas regiões circunvizinhas. A gente rodou esse Ontário. Rodou esse estado, a gente subiu até a parte, eu orei bastante, perguntei a Deus, né, se eu podia escolher o lugar, se eu podia, assim, ousar não querer ficar tanto no frio, porque eu não gosto do frio, mas eu preciso aprender a gostar, eu tô determinada a isso. Eu queria ficar mais no sul, que é mais quente, e a gente foi olhar, não, assim, ou não tinha conexão de internet, ou o imóvel era na beira de um precipício que estava desmoronando, sabe? Um monte de situações assim que não ia dar. Por fim, depois de 800 imóveis olhando, endereço por endereço com a companhia de internet, eu coloquei no post, né, que numa determinada companhia de internet, eu ligava, eles já, é a Sara? Aí, tipo assim, eles já, assim, super de má vontade pra me responder sobre a possibilidade de internet naquela região, porque nem, assim, eu olhava no site do governo, que o site do governo mostra onde tem conexão de internet disponível. Depois eu ligava pra companhia de internet pra confirmar, porque, poxa, isso é uma decisão muito séria, meu marido sustenta a nossa família, não tem como ele ficar sem internet, ele precisa da internet pra trabalhar, ele é engenheiro de software, e ele trabalha remoto pra uma companhia chamada Square de São Francisco, é uma companhia responsável por pagamentos digitais. E nesse vai e vem. Também teve uma outra coisa muito importante. Antes da gente começar esse processo, quando eu realmente, finalmente, depois de alguns momentos, né, de jejum, eu entendi, teve um período decisivo. Eu jejuei assim. Durante 3 dias, eu fazia 24 horas de jejum, e aí eu fazia uma refeição. Fazia mais 24 horas de jejum, e eu fazia uma refeição. 24 horas de jejum, outra refeição. Eu fiz isso de maneira bem intensa, porque eu queria entender, eu queria ter discernimento, eu queria minha mente limpa. Então eu lembro que assim, nesse 3º dia de jejum que eu tava já mais fraca,
que não era assim completamente jejum, né? Eu fazia uma refeição a cada 24 horas. Tinha momentos que eu tava tremendo, mas a minha mente tão veloz que era um negócio impressionante. Eu falava pro meu marido, amor, é impressionante. O meu corpo não consegue acompanhar a velocidade do que eu tô pensando e do que eu tô criando. E até foi uma experiência muito legal. Foi um momento em que o Espírito Santo, inclusive, quando eu orava na madrugada, eu acordava e... Eu acordava não, eu dormia e quando eu dormia eu via quadros. Isso aconteceu 3 vezes. Eu via um quadro. Então eu rascunhei esse quadro porque eu quero pintar no futuro. Esses 3, né, que eu vi nos meus sonhos. Então foram coisas assim que Deus se fez muito presente. Deus se fez muito presente. Eu entendi que eu devia fazer isso. E aí eu orei pra entender com quem a gente devia fazer essa negociação. Porque com quem fosse a pessoa ia ganhar muito dinheiro. Pela venda da casa aqui, pela compra da casa lá, né? Porque aqui no Canadá, o processo é um pouquinho diferente do mercado imobiliário do que no Brasil. Então você tem um representante para a tua compra e um representante quando você quer vender. E eu orei e o Espírito Santo colocou na minha mente que devia ser com a Ivanka, que foi a nossa corretora que nos ajudou a comprar esse imóvel que a gente mora hoje. A gente tinha outras opções de corretores, inclusive o Herbert fez amizade com um corretor de imóveis brasileiro e ele queria muito fazer com esse corretor, mas eu orei, o Espírito Santo colocou na minha mente que tinha que ser ela, a Ivanka. E a Ivanka é da Hungria. E aí, quando eu contactei ela e a gente começou a conversar, ela se mostrou muito disposta a viajar com a gente esse estado do Ontário para encontrar o lugar. E, nossa, gente, foi cada viagem com as crianças no carro o dia inteiro, eu acordava de madrugada, ia dormir de noite, né? Rodando esse estado para olhar a região, ver casa. E às vezes tinha lugar que eu passava assim 100 quilômetros sem ver uma viva alma. Eu pensava, meu Deus, eu não quero morar aqui. E assim foi. No fim de todo esse trabalho que foi durante 3 semanas, e aconteceu uma coisa em paralelo. Logo na segunda semana que eu comecei a ver casas, quando eu parava para ver casa, eu comecei a ter ataques de pânico. Os meus pais se divorciaram e foi um casamento horrível, sobrou trauma para todo mundo. Nós somos em 4, né, na família. E eu tenho muitos traumas dessa época do divórcio, de como as coisas foram, de onde a gente foi mudar. Meu pai não dividiu os bens com a minha mãe saiu com a roupa do corpo de casa comigo e com a minha irmã para criar. Então foi muito difícil, a gente tinha uma vida, uma casa, de repente no outro dia a gente não tinha roupa para vestir, nem comida. Foi muito difícil. E aí deixa eu respirar fundo. E aí quando eu pensava em que a gente ia ter que morar talvez numa região afastada, como foi na época do divórcio, isso me dava um desespero. E eu entendi que eu não precisava me forçar a ir para aquela situação, que Deus queria que eu escolhesse, que eu não precisava me colocar numa situação em que alguém ia escolher onde eu ia morar. Porque às vezes quando a gente olha para Deus e a gente acha assim, ai, Deus tem essa coisa, Deus tem um plano na sua vida. As pessoas às vezes tendem a pensar que é uma coisa que você não tem liberdade, que é como se Deus estivesse brincando com você, como se você fosse uma marionete. E isso não é verdade. Aquilo que Deus planeja pra gente é porque Ele nos conhece, porque Ele nos criou. Então Ele sabe o que é melhor pra nós. São coisas que se nós soubéssemos do fim pro começo, a gente ia concordar e a gente ia pensar, uau, era exatamente isso que eu queria, mas eu não sabia colocar em palavras. E a nossa vida tem sido assim, a minha do Herbert. Claro que não é tudo perfeito. Por exemplo, emigrar é algo que nos trouxe muito benefício, me ajudou muito no meu processo de cura, tanto do corpo quanto tem me ajudado na cura da mente. Mas dói estar longe da família, então a vida não é perfeita. Mas quando a gente opta por confiar em Deus, a gente sempre tem mais benefício do que prejuízo. E então eu percebi que eu tava tendo esses problemas, né? Esses ataques de pânico, e tava tenso, tava assim, era horrível, muito ruim. Aí eu comprei um livro que me ajudou muito e tem me ajudado muito sobre tratamento de trauma. É um método para tratar trauma. E eu tô amando esse livro, inclusive ele vai me ajudar a terminar
de escrever o meu livro que eu tô escrevendo, né? Porque o livro que eu tô escrevendo sobre cura, eu quero deixar bem claro que a gente é integral. Não tem como você pode até fazer uma dieta e em 30 dias você se livrar de todos os teus sintomas físicos, mas se você não cuidar da sua mente, nos outros próximos 30 você adoece de novo, porque é a nossa mente que vai controlar como vai ser o nosso estilo de vida. E se a nossa mente não tá saudável, a gente vai voltar para compulsão alimentar, a gente vai voltar para os velhos hábitos, não só de alimentos, mas outros hábitos de vida que nos levaram a adoecer. Fechando parênteses do que eu comentei sobre o livro, então voltando para aquele momento em que nós fomos ver aquela casa. Lendo aquele livro, orando, eu até pedi oração na rede social e eu tenho certeza que a oração das pessoas e amigos também que eu pedi para pelo menos uns 20 amigos meus, familiares, estavam orando por mim. Aquelas orações eu tenho certeza que me ajudaram, inclusive a achar esse livro, a conseguir estudar esse livro e a entender coisas sobre mim e a conseguir discernir que aquilo que estava acontecendo no meu corpo e na minha mente não tinha nada a ver com a experiência do presente, tinha a ver com a experiência do passado, e conseguir fazer essa separação e deixar a minha mente tranquila para continuar nesse caminho. Então, eu setei limites, né? Eu escolhi limites, barreiras, né? Como que deveria ser essa casa para não ativar esses meus traumas do passado. Então, eu escolhi que não podia ser no meio do nada, que eu precisava de vizinhos, que não podia ser uma fazenda, porque me dava desespero olhar aquela quantidade de terra e não ver uma viva alma. Eu ficava só pensando no tanto de bicho que ia vir, urso, lobo e tal. Então, tudo isso, todo esse processo foi nos ajudando a entender. Não, aqui no Canadá eles falam assim, not to bite more than you can eat, né? Não abocanhar mais do que você consegue mastigar. Então, a gente entendeu que a gente precisava de uma propriedade pequena nesse momento, uma propriedade rural, mas não tão retirado, porque a gente precisava da conexão de internet, tudo isso. E, ok. Mas também em paralelo a tudo que estava acontecendo na minha mente, essa loucura toda, o meu marido, quanto mais ele me via somatizar por causa dos traumas e desse desespero e tendo as crises de pânico, mais ele falava pra mim, por que a gente tá fazendo isso agora? A gente não precisa fazer isso agora. Você tá ficando louca. Você tá fazendo tudo muito rápido. Por que você não para de ver esses imóveis? E aí eu falava pra ele, amor, eu posso escolher parar de fazer isso, mas eu não posso escolher o que o Espírito Santo fala na minha mente todos os dias, a todo momento. E ele também estava preocupado porque ele está fazendo o curso de aviação. Inclusive esse curso, num dos meus sonhos sobre o futuro, que eu falei, né, dos sonhos que Deus já me deu, eu via a gente comprando um avião. Esse sonho foi um sonho muito surreal que eu tive nessa sequência de sonhos sobre o meu futuro que eu comentei com vocês. E nesse sonho, era um sonho que durou a noite inteira. Me impressionou porque ele durou a noite inteira o mesmo sonho. Isso é raro acontecer. E nesse sonho a gente escolhia um avião para comprar. Isso quando a gente morava ainda no Brasil. Eu com a Bárbara neném, a gente não tinha dinheiro malemar para, sei lá, para se sustentar, né, naquele momento. E eu guardei esse sonho comigo. Então, recentemente, quando o Herbert falou sobre fazer um curso de aviação, eu falei pra ele, vai, amor, faz, porque eu sabia que era um plano de Deus pra nossa vida, é parte do plano de Deus pra nossa vida. E ele estava fazendo esse curso, ele está ainda fazendo esse curso de aviação, e ele estava preocupado, né? Porque lá não tem escola de aviação perto, na região, em qualquer região rural não tem escola de aviação perto, como que ele ia terminar, ele estava entrando em desespero e tudo. E a coisa, sabe, tudo acontecendo ao mesmo tempo, O Herbert não concordava, eu tendo ataque de pânico quando eu pensava em sair daqui, o tempo passando. E assim, existem épocas em que é bom pra comprar e bom pra vender. E existem épocas que não é bom pra comprar e bom pra vender. E de agora pro fim do ano vai ficando cada vez pior pra comprar e vender, porque logo começam as nevascas. Então aí na época da neve é horrível pra comprar e vender. Questão de preço, né? O mercado oscila e também pra fazer uma mudança. Mas eu falei, daí chegou um belo dia que eu tava assim, maluca. A gente tinha já tinha dado 800 imóveis, a gente ligando e verificando e tal. Eu tava exausta emocionalmente, o Herbert exausto emocionalmente. Ele falou pra mim, olha, eu não vou mais.
eu não quero mais esse negócio de imóvel, eu não quero mais comprar, eu não quero nada, quero terminar meu curso, eu quero ficar quieto. Aí eu respirei fundo e eu comecei a orar: Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu fiz tudo o que eu podia, mas o Senhor precisa falar com o Herbert. É só o Senhor que pode convencer ele. Eu não tenho mais o que fazer. Ele acha que eu tô ficando louca. Eu cheguei a achar que eu tava ficando louca, porque aquela voz ficava na minha mente que eu tinha que encontrar um imóvel, que eu tinha que encontrar um imóvel. E eu cheguei a pensar: será que eu tô ficando esquizofrênica? Porque as coisas dando errado e aquela voz não parava. Aí naquele dia, foi o dia, aliás, exatamente, naquele dia aconteceu assim: eu tava muito louca aqui, né, nos meus pensamentos, não conseguia parar de pensar nas casas e tudo, e aí uma frase rasgou aquele ciclo de pensamentos e dizia assim: I'll be sent ahead of you. Essa frase vem em inglês e eu fiquei impressionada, mas na hora eu nem dei bola. Continuei na loucura, cozinhando, limpando bunda de neném, não sei o que lá, aquela loucura. Botei as crianças pra dormir. Naquela noite eu tive uma crise de choro. Foi quando eu entendi que eu tava ficando muito mal por causa de tudo isso e que tava me afetando demais. E aí o Espírito Santo, antes de eu dormir, né, já ali pegando no sono quase, eu orei e Deus falou assim na minha mente: por que você não lê aquela frase? Por que você não procura aquela frase na Bíblia? E eu, na verdade, conhecia aquela frase já, não era estranha pra mim, mas eu não lembrava exatamente onde estava. E aí eu procurei na Bíblia em português aquela frase e aí eu me deparei com um texto. Agora eu não lembro o contexto pra dizer pra vocês, mas o texto dizia assim: eu envio o meu anjo eu envio o meu anjo antes de você para te mostrar o lugar que eu tenho preparado para ti. Eu não lembro se foi no contexto da história de Abraão, depois eu posso colocar isso na legenda, eu não lembro mais agora para dizer. Mas aquilo me encheu de esperança, que por mais que parecesse loucura, por mais que parecesse que eu tava ficando esquizofrênica, Deus ainda tava no controle, porque aquilo só podia ter sido dele.